Sejam muito bem-vindos ao Orioncast, mais um episódio aqui sensacional. Hoje eu tô tendo o prazer de convidar um grande amigo, líder, pastor, mentor, professor. O currículo do homem é extenso. E antes de falar um pouco dele, eu também queria agradecer o apoio da Enjoy. A gente está se aproximando. Dia 12/11 vai ter o evento Máquina de Resultados, um evento que vai marcar o mercado capixaba. A gente está reunindo mais de 1.000 empresários para poder falar exatamente sobre liderança, conexão, venda, assuntos que podemos trazer na prática para que a gente aprenda e no outro dia já saia vendendo cada vez mais, que é o que nós empresários queremos vender. Bom, voltando aqui para o nosso convidado, Pedrão, seja muito bem-vindo aqui. Obrigado pela sua presença hoje, viu, meu querido? Muito bom, que alegria, uma honra. Que legal que você está aqui. Bom, de acordo com esse currículo extenso, Pedrão, eu queria que você começasse falando um pouco de você. Quem é o Pedro? Legal. Interessante que as pessoas citam como você iniciou, Vitor, com aquilo que eu faço, eu diria, no seguinte... no segundo bloco da minha vida, assim, em termos de formação, né? Então, de fato, hoje, a minha vocação é desenvolver pessoas, potencializar pessoas. Aliás, é assim que eu defino liderança, né? A arte de potencializar as pessoas, espiritualidade. Sou pastor de igreja local, lido, cuido, vivo com gente, escritor. Mas, cara, eu diria que o diferencial daquilo que eu percebo acontecendo na minha vida, através da minha vida, começou bem antes desse momento. Começou por volta dos 11, 12 anos de idade. Eu sou do interior do Rio de Janeiro e muito cedo eu fui fazer um teste. Eu sempre gostei de futebol. Eu fui fazer um teste no Vasco, cara. Eu sou flamenguista, mas fiz um teste no Vasco e passei, cara. Eu lembro direitinho, era início do ano, janeiro, fevereiro, tinham lá aquelas peneiras, né? Mais de 100, molecada, cara. E passaram 9 pessoas. E eu passei. Ali foi a minha primeira experiência, 12 anos de idade, com alta performance e com o que isso significa na vida, né? Legal. Essa coisa de, cara, competição, de vence os melhores, quem se dedica mais, tal. E eu passei, morei por 3 anos, cara, debaixo das arquibancadas ali de São Januário. E a minha vida toda, dos 12 aos 15 anos, foi convivendo, cara, com competitividade, com performance, com aquela coisa de se você não se dedicar, sempre tem alguém querendo o seu lugar. E foi o que aconteceu comigo, aliás. No meu último ano, eu tive algumas lesões e quem vive no futebol, né? A gente sabe, fala assim, cara, é muito difícil e é mesmo. Vence alguns, né? A gente vê Sim. essa lógica toda do jogador de futebol, mas é uma minoria, muitos ficam pelo caminho. E eu tive um ano de muitas lesões, foram chegando outros garotos e até que eu fui dispensado. Então, essa foi a minha experiência, assim, começando com essa lógica da vida, da alta performance, né? Perfeito. Depois cresci, me desenvolvi, fiz educação física, muito por conta disso. Até que por uma experiência pessoal, eu sempre fui religioso, sempre fui cristão, né? Cresci, me desenvolvi numa mesma igreja. Depois que me casei, 3 anos depois de casado, uma experiência com Deus, enfim, em termos de vocação, eu faço essa curva, saio da educação física e vou para a espiritualidade, fiz teologia. Com quantos anos isso? Eu estava com 24 anos. Tá. Quando eu fui fazer teologia, fui fazer em Campinas, no interior de São Paulo. Por lá fiquei. Depois da graduação em teologia, eu fiz um mestrado em ciências da religião no Mackenzie. E nesse momento, eu pensava assim, a minha vida como um processo de divisão do que foi a educação física, que ficou para trás, e agora eu sou pastor e etc. Só que hoje, e aí eu já estou falando de 10 anos depois disso, mais de 10 anos, eu percebo, cara, que tá tudo interligado, né? Essa minha experiência, muito novo, com performance, com exigência, e aliar isso com a espiritualidade, com a humanidade, desenvolvimento humano, hoje eu percebo que é a dor da sociedade.
como viver em alta performance saudável. Perfeito. Né? Sem quebrar ninguém, sem morrer, sem matar. Então, hoje, eu me vejo assim, atuando nesse lugar de alguma forma, tentar ajudar e também aprender com as pessoas a como viver a vida de forma saudável. Como encontrar o equilíbrio entre, alta performance, porque a vida exige isso, certo, mas também saúde e uma saúde integral. Né? Então, essa é a minha história. Por aí fiz muitos cursos, né, e tudo mais. Sempre gostei, sou um amante do estudo, de conhecimento. Tal. Mas hoje eu estou nesse lugar e a vida vem me formando desde 12 anos de idade. Isso é legal, porque acredito que foi um pouco do que aproximou a gente, né? A gente se conheceu aí no casamento do Guido e da Áquila. Uhum. E você... É engraçado, porque geralmente em casamento é um momento que a gente tá mais sentimental, né? E eu ali abraçado com a Paula, ouvindo suas palavras, e aquilo tocou a gente de uma forma que eu falei assim, cara, quem é esse cara? Uhum. Eu quero conhecer um pouco mais. E a primeira vez que eu cheguei lá na igreja, né? Eu vi a placa escrito lá, não religiosa, simples e... Bíblica e contemporânea. Né? E contemporânea. E eu achei isso, foi muito forte, porque eu sou espírita, né? Então, eu cresci dentro do espiritismo, sempre frequentei a casa espírita com a minha mãe, que inclusive é presidente hoje da casa. E quando eu saí de Campos, eu também nasci no interior do Rio... Eu me afastei um pouco, porque eu fui exatamente por um desafio de trabalho, morar no Rio de Janeiro. Cheguei lá no Rio, me tomei pelo trabalho e não procurei. E a mesma coisa quando cheguei no Espírito Santo, também não tive mais contato. Então, apesar de ser, de alguma forma, muito espiritual, orar e a gente fazer culto no lar, inclusive a gente faz à distância hoje, né? Eu sentia falta de estar em um ambiente, né? Acho que é a energia do lugar. E eu consegui encontrar isso na igreja, porque eu vi que as suas palavras não eram sobre religião. Era realmente sobre a Bíblia, sobre ensinamentos. Várias vezes você falava lá sobre liderança, sobre alta performance. Isso se conectou muito com o meu mundo, né? E você tem uma frase que eu acho legal, que é: quem não se enxerga, não lidera. O que entende-se como liderança redentiva? O que significa isso para você? Eu gosto de pensar na ideia de redenção como algo que traz vida para onde não tem vida, né? Ou onde há uma subvida, onde já está morto, né? Então, redimir algo é trazer vida para onde já não há vida. E hoje eu observo a forma como as pessoas vivem, né, cara? E muitas vezes eu observo que as pessoas estão sobrevivendo, né? Sim. Ou seja, elas estão muito abaixo, elas estão muito aquém daquilo que de fato significa viver. Daí vem para mim algo que Jesus disse e que sempre captura a minha imaginação, assim. O que é isso, né? Jesus disse: eu vim trazer vida e vida abundante, e vida plena. Ele está oferecendo algo, mas ao oferecer, ele também está denunciando algo. Ele está dizendo assim: vocês não estão vivendo. Né? Quando alguém chega e te oferece algo, direto ou indiretamente, ele está dizendo: cara, eu tenho algo que você não está tendo. Né? Sim. E Jesus diz: eu vim trazer vida. E ele falou isso para gente que estava vivo, ele não falou isso para gente que estava morto fisiologicamente, né? Mas ele conseguiu observar que havia ali uma subvida, sabe? Assim, algo que, na verdade, as pessoas, apesar de estarem na lógica de levantar, trabalhar, de comer, se relacionar, falou: vocês não estão sabendo o que é vida e eu vim trazer vida. Então, para mim, Jesus vem trazer redenção. Ele aponta para um lugar onde as pessoas talvez nem percebam que elas estejam mortas. E ele diz: eu trago vida. Ele tá oferecendo isso. Deixa eu te redimir, deixa eu redimir a sua história. Porque isso que você está vivendo e desfrutando não é vida. Então, quando eu penso, eu amo essa expressão e tudo que ela envolve, redenção, eu acredito que em cada área da nossa vida existe um lugar que precisa ser redimido. Existe um lugar que precisa receber mais do que está acontecendo ali. E eu observo isso em líderes, eu observo isso na nossa forma de trabalhar, eu observo isso na nossa forma de se relacionar.
Então, daí vem a ideia da liderança redentiva, né? Porque eu vejo uma sociedade que fala, e que bom que fala, né? Porque já observou a necessidade de se desenvolver e de desenvolver líderes, mas muitas coisas que eu vejo acontecendo, as dinâmicas, a lógica sistêmica dos ambientes de trabalho e tudo mais, eu olho e falo assim, eu acredito que se Jesus chegasse nesse lugar, ele ia oferecer vida ali. Ele ia falar, olha, está acontecendo algo, vocês acham que está tudo bem, talvez vocês nem estejam observando, mas deixa eu dar vida para vocês. Então, quando eu penso em uma liderança redentiva, eu estou dizendo, vamos gerar vida nesse ambiente de liderança que é um poder, né? Tem estudos que falam que de 3% a 5% movem de 97% a 95%. Esse é o lugar do líder. Imagina isso, cara. Então, se a gente está falando assim, se tem um ambiente de 10 pessoas, 3 pessoas levam. Perfeito. E aí, se a gente for multiplicar isso... Então, o líder, ele tem um papel poderoso, né? E eu acredito assim, cara, vai ser muito legal, vai ser muito bom se líderes entenderem que tem mais vida, mais potência do que meramente a sobrevivência, o fazer as coisas por fazer, bater meta por bater. Tal. Então, daí vem a ideia de redimir, né? E aí você falou dessa frase, né, que eu gosto muito de pensar nisso. Quando eu falo em liderar, a gente pensa num primeiro momento em alguém conduzindo outras pessoas. 1, 2, 3, milhares. Mas e quando esse alguém, esse líder, quer fazer isso sem se conhecer? E, cara, eu vejo isso acontecendo demais, assim. Eu imagino. As pessoas, elas chegaram num lugar, elas chegaram numa posição, às vezes foram colocadas ali, às vezes o próprio talento as conduziu para esse lugar e hoje elas influenciam pessoas, direto ou indiretamente, formalmente ou informalmente. Ou seja, elas lideram pessoas, mas em algum momento essa liderança entra em crise e quando eu tenho observado e gastado tempo com esses líderes, eu percebo que o fator, eu diria, principal é que muitos dos líderes não se conhecem. E por não se conhecerem, não tem como se autoliderarem. E como que você vai liderar alguém se você não consegue se autoliderar? Então, para mim, vem esse dilema, né? Se eu não me conheço, eu estou fatalmente me liderando mal, em algum momento isso vai chocar com a minha capacidade de liderar outros. Então, para mim, a primeira parte é investir em se autoliderar. E aí tem camadas para isso acontecer, né? Eu imagino. É um processo, né? Sim. Eu acredito que hoje você, nesse papel de liderança lá dentro da igreja, você deve ver muitas pessoas passando por depressão, ansiedade extrema e doenças da alma, vamos assim colocar, né? Você, então, pelo seu conhecimento, acredita que isso é milenar? Isso é uma doença nova ou isso teve luz agora, que está mais em voga, né? Eu acho que assim, para complementar a pergunta, você falou que quando Jesus veio, ele olhou e falou, preciso colocar vida aqui. Então, talvez ele já tivesse sentindo que eles estavam ali, a gente brinca, viver é diferente de estar vivo, né? Exato. Pessoas estavam se arrastando. Quando eu olho para os nossos pais, já é uma geração mais raiz, onde parece que não existia tanto, talvez, a luz dessa depressão, ansiedade, né? E agora a gente volta com isso. Como é que você entende a depressão e as doenças na alma nesse espaço de tempo? Ok. Bom, primeiro, sem dúvida, sempre esteve presente na humanidade. A própria Bíblia, enquanto um livro de sabedoria milenar, nos apresenta situações de homens, mulheres, se hoje tivesse um psicólogo analisando, diria, essa pessoa está com algum problema de saúde mental, emocional. Ok. Talvez não tinha um rótulo, né? Exatamente. Então, existe, por exemplo, um salmo de Davi, né, em que ele questiona a própria alma. Ele diz, por que estás tão abatida, ó minha alma? Ele está falando, tem alguma coisa que está errada aqui dentro de mim. Alguma angústia, né? E tem outras cenas, né? É interessante, assim, o próprio Jesus, no episódio do Getsemane, que é o momento em que,
antecede a sua prisão, na verdade, até o local da sua prisão, e posteriormente ele vai para a cruz. Nesse momento, a gente tem um relato que diz o que ele está passando. E esse relato, essa narrativa, fala que Jesus chegou a suar sangue. Caramba. Ele estava tão angustiado na sua humanidade que ele sua sangue, né? A ciência mostra que isso é possível de acontecer. E isso está relacionado a uma tristeza, a uma agonia profunda da alma. Então, veja, sempre esteve presente na humanidade esse lugar de angústia profunda. Alguma coisa está errada nas minhas emoções. Agora, obviamente, a gente tem, na própria evolução da ciência e das gerações, né, e da sociedade como um todo, fatores que contribuem para chegar no momento em que a gente está hoje e, de fato, observar que nós temos muito mais matéria, a gente tem muito mais possibilidade de olhar para uma pessoa e até de despertar as pessoas a necessidade de cuidar da alma, do espírito, de cuidar das emoções e, consequentemente, a gente tem toda a ciência desenvolvendo nessa direção, né? Agora, você citou a geração dos nossos pais, que é uma geração que a gente ainda convive com elas. Né? Ou seja, está aí, está presente. Cara, eu observo pessoas da geração dos nossos pais que eles estão chegando nesse momento da vida e olhando para trás e concluindo assim, que eles tiveram pouco ou nenhuma qualidade de vida. Entendeu? Com isso, eu acredito que o fato, aquilo que hoje a gente olha e diz assim, não, era uma geração mais forte. Okay? Mas o que gerou nesse indivíduo esse rótulo de ser uma geração mais forte? Se tiver gerado qualidade de vida, mais uma vez, vida plena, então ok. Mas eu observo pessoas dessa geração chegando nesse momento da vida, assim, cara, com marcas profundas nas suas histórias, com traumas. Eu observo que é uma geração, muitas vezes, amargurada. É uma geração de pessoas, assim, que elas não têm sonhos. Então, veja, será que foi saudável? Será que era força mesmo? Casamentos dilacerados, assim, falando, mulheres que passaram uma vida toda e hoje elas... sobrevivendo. Elas dizem assim, eu nunca fui feliz no meu casamento, mas eu fiquei, entendeu? Eu nunca fui feliz no trabalho, mas eu fiquei. Então, tinha muito mais um rótulo da sociedade, do papel e tal. Mas o que isso custou? Então, eu celebro o fato de que a gente vive num momento da história em que a gente está observando que essa é uma área importante de você não negligenciar. Sim. A saúde mental, né? As emoções. Cara, a gente está aí com... Você deve lidar com isso, lidar com empresários que estão em crise, assim, o que eu faço? Porque os colaboradores estão cada vez mais jogando a toalha, mão de obra cada vez mais escassa. Enfim, as pessoas estão... Então, hoje, inclusive, a Organização Mundial de Saúde começa a levantar já sinal vermelho para isso, porque a produtividade, em algum momento, está deixando de existir, né, ou está diminuindo, porque as pessoas estão... elas não estão aguentando a pressão, a carga mental. Obviamente, sobre isso que eu perguntei, porque parece que a gente está num momento de sociedade mais frágil. Ou a outra escondia mais os sentimentos. Talvez tinham os mesmos sentimentos. As duas coisas. As duas coisas, assim. E aí, eu concordo que a nossa sociedade ela está mais fragilizada, mas aí não é do ponto de vista de ser mais forte ou ser mais fraco, né? Gerações mais fortes ou mais fracas. Mas o estilo de vida, o que ele tem gerado. Então, para mim, a fragilidade... e ela alcança também o âmbito das emoções das gerações mais novas, ela está altamente relacionada ao estilo de vida. Então, por exemplo, a gente tem uma geração que está confundindo tempo, né? Necessidade de processos, de desenvolvimento. Então, hoje você tem uma geração que olha
para uma pessoa bem-sucedida, ela diz assim, a minha diferença para aquela pessoa ali é só oportunidade. Me dá oportunidade, eu vou ser melhor que ela. Não, mas peraí. Quanto tempo aquela pessoa levou para chegar ali? Né? Isso aqui, né? Tudo que envolve redes sociais, celular e tal. Então, a velocidade de informação que a gente recebe tem feito a nossa sociedade, a geração, confundir a relação tempo, a necessidade de se desenvolver. Tal. Então, sem dúvida nenhuma, isso tem colaborado, isso tem contribuído para pessoas que, quando elas vão para o mercado, quando elas saem da faculdade, quando elas vão para a vida, elas vão ver... Não é isso que você estava imaginando que era. Né? Sim. Independente do tempo, da era, da sociedade, você vai continuar tendo que conquistar seu lugar, você vai ter que continuar aprendendo, se dedicando. As coisas não vão cair no seu colo. E se cair e você não tiver desenvolvido maturidade, você vai perder rápido. E aí isso tem feito com que as pessoas, elas, ao se depararem com a realidade da vida, elas não estavam preparadas para isso. Aí elas têm, sem dúvida nenhuma, aí sim eu concordo, uma característica de fragilidade, mas é muito mais fruto do meio né, do que das gerações em si, né? Se você puder compartilhar, como é que você hoje faz para se blindar disso, para se proteger? Porque acho que a ansiedade, ela é um sentimento que é inerente a qualquer ser humano, né? Acho que qualquer pessoa, até o Buda lá, ele tem uma ansiedade, a diferença é que ele consegue controlar de uma forma que outros talvez não consigam. Quais são as técnicas ou quais são o passo a passo que você faz para tentar se blindar e se manter concentrado hoje? Muito legal, cara. E aí vem tudo que tem nesse livro aqui. Essa sua pergunta, e eu trouxe de presente para você. Aí, ó, aqui, aproveitei para ganhar um presente. Aqui, esse livro, ele nasce assim... Legal, cara. Muito... Demorou a sair, então nada é rápido. O regulador do ego. Muito bom. E aí tem um subtítulo que o diretor, a editora, a gente ficou num dilema de colocá-lo ou não, né? Mas eu insisti em colocá-lo. Ele diz, todo dilema existencial nasce de uma identidade desalinhada. Perfeito. A sua questão, para mim, envolve... eu volto na questão da pouca ou nenhuma autoconsciência, autorrelação comigo mesmo. Nós nos conhecemos pouco. Consequentemente, não tem como eu governar algo que eu não conheço. Então... Por muito tempo, cara, eu sofri dilemas existenciais, já trabalhando, já me envolvendo com muita coisa, mas e aí, cara, não adianta entregar técnicas, ferramentas, né? Para mim, tudo muda quando a gente compreende essa dimensão de identidade. Okay? Identidade é quem eu sou. Quem eu sou. Porque quando eu descubro quem eu sou, para mim, esse é o primeiro e mais importante, a mais importante ferramenta de blindagem. Assim. Se eu sei quem eu sou, não vai ser você, não vai ser as vozes da internet, não vai ser que vai tentar me dizer quem eu sou. Tá. Eu descobri quem eu sou. E eu vivo a partir disso. Então, assim, esse foi o principal fator de transformação na minha vida. E daí nasce o livro, porque eu falei, cara, as pessoas precisam saber disso. Ele é baseado nos primeiros passos de Jesus, né, no Evangelho de Lucas, na trajetória que começa com Jesus sendo batizado e ouvindo do Pai quem ele é. Então, o texto diz que Jesus, no ato do seu batismo, ele ouve uma voz que diz, você é meu filho amado em quem eu me alegro. O que é isso? Alguém está dizendo para ele quem ele é. Ok? Deus está dizendo, o Pai está dizendo, você é meu filho amado em quem eu me alegro. E é muito maluco, assim, do ponto de vista humano, porque depois dessa cena tão maravilhosa e extraordinária, o texto diz que o Espírito conduz Jesus ao deserto. Assim, pô, mas que bondade é essa? Que amor é esse que acaba de dizer que o ama e vai para o deserto? E aí, para mim, entra a relação de Jesus enquanto uma representatividade humana, a minha, a sua e de todos os seres humanos dentro da sua missão, né? Daquilo que ele vai fazer e possibilitar.
Então eu descubro que aquilo que Jesus está ouvindo do Pai é a voz que vai regular o meu ego e vai me proteger, dentre tantas coisas, das vozes que tentam me regular. Jesus no deserto, o texto diz que ele é tentado pelo diabo, existe um inimigo nessa história. E que é interessante que quando o inimigo, a gente vive cheio e cercado de inimigos. Perfeito. Né? Quando o inimigo chega para Jesus, antes de oferecer algo para Jesus, o inimigo tenta colocar uma dúvida da sua identidade. Ele sempre começa... O texto vai narrar para a gente 3 tentações. E nas 3 tentações, agora a voz que Jesus ouve começa com: se você é filho... Ele acabou de ouvir quem ele é do Pai. Aí agora vem o inimigo e diz: você vai acreditar nisso? Se você é filho... O primeiro capítulo desse livro é As Vozes que eu ouço. Quando eu penso hoje, cara, em me proteger, para mim o principal lugar de me proteger é quais vozes eu ouço. Perfeito. Quais vozes eu ouço? Existem, para mim, 3 vozes. A voz do meu próprio coração. O meu coração fala. Né? Então, e aí eu diria que o coração envolve as minhas emoções. Tem que anotar. As minhas instabilidades, né? Você concorda que os dias, quando eles são bons, aquele dia que deu tudo certo, cara, eu vendi pra caramba, as reuniões foram as melhores e tal, a gente chega no final do dia e o nosso coração fala com a gente. A gente fala: cara, você é incrível, né? Você é bom demais, tal, tal. Só que tem dia que dá tudo errado. E o coração também fala, né? Cara, você é ruim. Tá vendo como você é fraco? Você vai continuar insistindo nisso? E aí eu digo: cara, o meu coração não é um bom conselheiro para mim. Perfeito. Porque ele é instável. Ele é refém das circunstâncias. Exatamente. Mas saindo da voz do meu coração, tem a voz do inimigo. E a voz do inimigo, ela é sempre assim. São os ruídos externos, né? Ela aparece de várias formas, né? É uma mensagem que a gente recebe no Instagram e, cara, não é crítica, mas é uma maldade, sabe? Assim, cara, é alguém que falou da gente, é uma traição. Assim, a voz do inimigo está nos cercando o tempo todo, né? E ela está gerando também confusão sobre quem eu sou. E aí, para mim, vem a única voz segura, que é a voz que Jesus ouviu do Pai. E aí tem um detalhe importante. Antes de qualquer relato sobre a performance de Jesus, para mim essa é a chave. Qual voz me guia antes de eu realizar qualquer coisa? Quando Jesus ouviu: você é meu filho amado em que eu me alegro, a gente não tem nenhum relato de milagre, nenhum relato de uau, olha o que Jesus fez, porque é a voz que diz: você entendeu quem você é, agora você vive. Cara, isso mudou minha vida, assim. Então, eu entender que eu preciso viver, e aí isso envolve produzir, escrever, dar palestra, pregar, trabalhar. Eu preciso viver a partir dessa voz que diz: Pedro, você é meu filho amado e eu me alegro em você, independente do seu resultado. Então, independente do que o seu coração falar sobre quem você é, ouça a minha voz. Independente do que os inimigos falarem quem você é, ouça a minha voz. Cara, e isso me blindou de uma forma, assim, incrível, cara. Para mim, as 3 tentações que o diabo faz com Jesus apontam para as 3 fendas do caráter humano. A primeira tentação, o diabo diz: se você é filho, transforma essas pedras em pães. O texto diz que Jesus estava 40 dias em jejum, certamente ele estava com fome. Nós temos fome. A gente precisa saber como é que eu vou comer amanhã. Essa é uma necessidade básica humana. Provisão, sustento, segurança. Okay? O diabo tenta fazer Jesus duvidar de que se ele é filho amado mesmo, então ele não precisa se preocupar com a segurança. Entendeu? Ele vai ter a provisão. Ele vai ter a provisão. A segunda fenda envolve poder. Então, provisão,
poder. A segunda tentação do diabo é... Vem cá. E o texto diz, olha que interessante. O texto fala que Jesus estava no deserto. No deserto, aí volta na questão da saúde mental. No deserto, o texto não fala assim, Jesus saiu do deserto, depois voltou. Não, no deserto a tentação acontece. A segunda tentação, o texto diz que o diabo vira para Jesus e fala, veja todos os reinos. Perfeito. Para mim, isso tudo acontece na mente de Jesus. Perfeito. Porque do deserto provavelmente não poderia ver todos os reinos. Você não consegue ver todos os reinos. Ok. Veja todos os reinos. Se você se prostrar diante de mim, eu vou dar a você todos eles. Cara, essa é a fenda, eu diria, mais presente na sociedade contemporânea. O poder. O que faz uma pessoa que já não tem mais necessidade financeira, de status, de aprovação e tal, insistir ainda em conquistar lugares e tal? Cara, é o poder. E aí tem a terceira tentação, que também para mim acontece na mente, que o texto diz que o diabo leva Jesus até o alto do templo de Jerusalém. E ele diz assim, pula daí, que se você for filho amado mesmo, o seu pai vai enviar anjos para te socorrer. Para mim, essa é a tentação que toca na fenda da aprovação. Sabe assim, aquela coisa da pessoa se sentir aprovada, aceita. É brilhante isso, é muita sabedoria, né? Cara, basicamente, várias outras coisas certamente se ramificam daí, mas basicamente, essas 3 áreas são as 3 áreas da necessidade humana. Segurança, provisão, sustento, poder e aprovação. Essas vozes, voltando nas vozes, elas falam com a gente o tempo todo sobre essas coisas, cara. E se eu der bobeira, algumas dessas áreas de necessidade minhas, elas vão se abrir como fendas. E para eu tentar fechar essas fendas por conta própria, cara, eu vou sempre morrer e matar. Daí vem todo o desgaste, daí vem tudo. Então, eu acho muito importante a pessoa saber, volto para a sua pergunta comigo, como eu me cerco? A pessoa saber qual é a minha fenda, qual é a minha principal fenda. Tá. Entende? Eu acredito que é possível a gente discernir, e aí tem todo um caminho de autoconhecimento, isso não é por acaso, mas até eu entender o que é minha história. Eu sempre penso em necessariamente autoconhecimento envolve olhar para trás. O que a minha história fez comigo? Ambiente familiar, relacionamentos mais próximos, a primeira escola, a religião, os meus vizinhos, sabe assim? O que tudo isso fez de mim? Os meus eventos positivos e negativos dessa história. Sabe? E aí, ao olhar para trás, cara, eu consigo perceber assim, cara, essa área aqui da minha vida é a área que eu preciso ter mais cuidado. Aprovação, poder ou a provisão. Então, eu entendi isso na minha vida. Eu percebi, opa, essa área aqui é uma área que eu tenho uma tendência eu preciso cuidar disso aqui. E aí, depois desse lugar, então, de discernir uma voz segura, que é a voz de Deus para mim, por isso para mim a espiritualidade é o top 1, eu preciso compartilhar isso com pessoas em que eu confio, cara. Eu preciso ter mentores. E aí eu faço uma distinção de mentor e pessoas que me influenciam de longe. Eu gosto de pensar em mentor como alguém que me conhece. Eu dou acesso à minha vida a essa pessoa. Eu tenho 3 mentores de vida. Legal. Okay? Tenho 3 mentores de vida. Pessoas de uma geração já mais distante do que a minha. Eu sempre, uma vez ao ano, eu invisto dos meus recursos, eu saio daqui e vou passar um tempo com essas pessoas. Todas elas estão em São Paulo, no eixo de São Paulo, então eu passo 2 dias na casa de um, 2 dias na casa de outro. E essas pessoas me conhecem, elas conhecem as minhas fendas. E eu sento com esses caras, assim, para responder perguntas. Eu falo com eles, cara, o que você quer saber? E é interessante, assim, não é confortável, não é bom. Na maioria das vezes eu saio, parecia que eu corri umas 10 maratonas. Cansado, esgotado, até fisicamente, cara. Mas aí vem a educação física, né?
a hipertrofia muscular ela só acontece depois da ruptura das fibras musculares. Perfeito. Sem dor, não há crescimento. Então, isso me protege também. Eu estar em contato com pessoas que me conhecem, sabem as minhas fendas, eu dou acesso a elas e eu quero ter momentos desconfortáveis com elas. Para elas observarem pontos cegos que talvez eu não esteja observando nessa última estação da minha vida. Entendeu? Todos nós estamos suscetíveis a isso, cara. Então, nesse último ano, com as minhas conquistas, cara, com tudo que eu fiz e tal, o que será que pode estar acontecendo comigo que eu não estou vendo? São os pontos cegos, né? E ter mentores me protege. Eles tocam em pontos cegos e aí fazem ajustes. Cara, vai por esse caminho, não vai por esse e tal. Hoje, cara, assim, basicamente essas duas questões têm sido questões muito práticas no meu dia a dia. Uma envolve o meu relacionamento diário com Deus, porque é a única voz segura para me guiar. E a outra envolve ter pessoas que tocam em pontos cegos da minha vida e me ajudam a equilibrar a rota para a próxima estação. Né? Legal demais. Eu lembro que você contou essa história e isso mexeu comigo, né? Porque você se colocar numa situação tão desconfortável como essa não pode ser para qualquer um. Você sempre falou desses três. E você fala uma palavra que eu acho que é incrível, que é acesso. Eu permito e dou acesso a essas pessoas, de fato, para que elas me questionem, né? Me coloquem na parede. Tem um livro da Brené Brown, que é A Coragem de Ser Imperfeito. Muito bom. Eu acho que quando eu li esse livro, isso mudou muito para mim, né? Porque às vezes você na posição de liderança, a gente quer mostrar alta performance, força, 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 e você esquece de em algum momento mostrar que você também tem imperfeições, né? Você se colocar em situações desconfortáveis. E tem uma das coisas que você faz que me chama a atenção. Você falou sobre um momento que você tira da sua vida, que se eu não me engano são por 3 dias, que você faz um retiro de silêncio sozinho. Explica para mim como é isso e que, de fato, transformações você tem, quais ganhos você tem com isso. É interessante, né? Que a gente vive uma epidemia de solidão. Né? A Organização Mundial de Saúde diz isso. A gente vive uma epidemia de solidão. E é um paradoxo, porque a gente nunca teve... ficar sozinho. A gente nunca teve tanta possibilidade de acesso e de conexões como a gente tem hoje. Nunca na história, né? A gente consegue falar com alguém do outro lado do mundo instantaneamente. Né? Perfeito. Mas, apesar disso, a gente vive uma epidemia de solidão. Por que eu estou começando por aqui? Porque o que eu faço não é me expor à solidão. O que eu faço é me expor à solitude. E aí, para mim, o que diferencia a solitude da solidão é a intencionalidade de, ao estar sozinho, me conectar comigo, volto na identidade, me conectar com o Deus que me criou e me conectar com o meu futuro. Esses 3 eixos estão presentes sempre que eu faço o meu retiro de solitude, e de fato é anual, tá chegando e já começa a bater até uma ansiedade, cara. Assim, eu sinto falta. São 3 dias? O último eu fiquei 1 semana. 1 semana? Sozinho? Onde é que geralmente é o local? Como é que funciona isso? Hoje, quando eu morava em São Paulo, eu morei ali em Campinas, né? Lá tem um mosteiro beneditino, muito legal, é um ambiente incrível e a gente tinha uma boa relação com os monges de lá e eles inclusive servem, né? Você pode ir lá e pagar para ficar hospedado um tempo. Tal. Então eu fazia lá nesse mosteiro em Vinhedo, na cidade de Vinhedo, é um lugar lindo, sinto muita saudade daquele lugar, eu ia para lá. Eu comecei no modo fácil, né? Passando 24 horas, depois 48 horas, fiquei por um bom tempo fazendo 3 dias. E aí, agora que estou desde 2019 aqui, né, no Espírito Santo, eu faço numa cabana bem legal aqui em Marechal, que é de um irmão lá da igreja, é um lugar de hospedagem, né? Um agradecimento aqui especial ao Bruce, ao pessoal da UD Cabanas. E eles generosamente doam para mim esse tempo.
E a última vez eu fiquei uma semana. Desse tempo, eu fiquei quase 3 dias em jejum, só com água. E, cara, assim, é sempre incrível. Surreal. É sempre incrível. Assim, e em silêncio? Sem celular? Como é que sem celular, sem celular. Por conta da esposa e dos filhos, a gente tem um combinado, né, de que uma vez no dia eu vou acessar, vou perguntar se está tudo bem, se está precisando de alguma coisa. Tá. É legal contar isso. Nos anos passados, o Luca, o mais novinho, está com 4 anos. Né? Eu lembro que quando eu fui, ele estava com meses, eu precisei voltar antes. Nessa de acessar, a Marina... Amor, volta que deu ruim aqui e tal. Mas graças a Deus foi a única vez que aconteceu. Então, é o único acesso que eu tenho. Eu não acesso rede social de forma alguma. As pessoas que trabalham comigo sabem. Então, eu sempre digo, se precisar de alguma coisa, vocês vão fazer contato com a Marina, porque eu só atendo ela nesse tempo. Né? Então, é um contato por dia que eu faço com ela. Então, é sem rede social, sem nenhum acesso. E é sempre um desafio. Sempre é um desafio. E o primeiro desafio envolve silenciar os barulhos internos. É impressionante como nós somos intoxicados de ruídos, cara. É impressionante, assim. Então, eu percebi que cada vez mais está levando mais tempo para eu conseguir silenciar isso. Então, como o meu objetivo com o retiro de solitude... Porque, para mim, mais uma vez, essa é a distinção de solidão para solitude. A solidão é você estar sozinho sem objetivo nenhum. Perfeito. A solitude é você se retirar com objetivos específicos. Jesus fazia isso. Né? A Bíblia mostra que, em momentos da vida de Jesus, os textos dizem, ele se retirava e ia para um lugar sozinho, né? Se isolava. Tal. Então, com esses objetivos... me conectar com Deus, me conectar comigo mesmo e me conectar com o meu futuro. Esse meu futuro que envolve o que eu vou fazer nesse ano, o que Deus está me chamando para fazer nesse ano, o que faz sentido, olhando para a minha vida, para quem eu sou hoje, fazer nesse ano. Então, eu percebi que tem demorado cada vez mais conseguir silenciar. E aí a gente tem disciplinas espirituais para isso, né? O sono é uma, cara. Então, dormir. Então, no primeiro dia eu durmo bastante. Eu durmo. Eu cozinho e depois do jejum, né? Fora do jejum. Então, eu sempre faço um tempo de jejum e um tempo de cozinhar terapeuticamente. E é legal falar isso, assim. Eu cozinho e eu coloco um prato ali para Jesus. Que legal. Assim... Eu creio nessa relação, né? Então, veja, somos nós dois, né? Assim, então, eu converso com conexão. Jesus, né? Essa conexão espiritual. Eu escrevo uma carta para o meu ano que passou, para o Pedro que está chegando nesse ano. Eu escrevo uma carta para a minha vida. Lá tem uma fogueira, assim, eu passo um dia olhando para trás. Né? Choro, celebro. Que legal. Assim, cara, que droga isso aqui que aconteceu comigo. Pô, que bom isso aqui aconteceu comigo. E eu termino com uma carta me despedindo. Né? E eu queimo ela nessa fogueira, assim. Falo assim, acabou, ficou para trás. Né? E aí, a reta final é olhar para frente. Então, o que eu vou dizer sim nesse ano? O que eu vou investir? O que eu preciso dizer não? O que eu preciso abrir mão? O que eu quero produzir? O que eu quero fazer? Eu saio de lá com metade das séries... Né? Você vê lá na igreja, né? Na nossa comunidade, metade das séries de mensagens eu produzo lá. Então, eu venho com metade das séries prontas, assim. Os títulos, os temas que eu vou trabalhar tal. Então, para mim, cara, isso se tornou uma ferramenta poderosa de autogestão. Assim, de fazer uma boa gestão da vida, começando por esse tempo de diminuir os ruídos. Para mim é um desperdício e é um perigo a gente entrar e sair de ano, cara, sem um tempo para a gente dar uma silenciada, assim, né? Então, é o meu tempo, cara, indispensável, assim. É desafiador. Eu realmente, assim, tenho dificuldade de desconectar.
Você ficar naquele silêncio, no vazio, e é o que você falou. Eu acho que a falta do conhecimento dessa solitude, ela rapidamente parece virar uma solidão. E aí você quer se conectar, você quer procurar alguma coisa para fazer e você procura estar no caos. E isso é muito do meu perfil, né? Eu me dou muito bem com o caos. Então, eu vivo trazendo novos caos para minha vida para ter o que resolver, né? Então, você tá em movimento o tempo inteiro. Agora, você ficar 3 dias, assim, sozinho, refletindo, é um desafio. Eu acredito que a vida, nesse momento, e aí vem da minha cosmovisão, né? Da minha fé, da minha crença, assim... Não tem como mesmo. A vida, nesse momento, ela é muito mais caótica, né? Para mim, não é por acaso que Jesus sai desse tempo tão extraordinário, né, de relação com o Pai, falando quem ele era, e ele vai para o deserto. Eu gosto de pensar nisso como... se Jesus vai me substituir em algum lugar, na cruz, para me representar e tudo mais, ele também precisa viver a vida que eu vivo hoje. E a vida que eu vivo hoje, que nós vivemos hoje, ela é muito mais desértica do que um oásis, né? Tem oásis no deserto, mas de repente vira deserto de novo, né? Sim. Então você tem filho e você celebra o filho e tal, e aí no meio da semana aparece uma febre do nada, né? Você tem a Bela, você sabe como é, né? Tá tudo programado, tudo maravilhoso. Então, assim, essa é a vida, cara. Muda assim, de repente. Então... Eu concordo, eu também gosto, assim, da resolução do caos, né? Parece que te faz vivo de alguma forma, não sei. Mas eu tenho aprendido que o lugar seguro para que eu me torne um solucionador de caos é numa identidade fortalecida. Porque se eu não tenho uma identidade fortalecida, em algum momento o caos pode... tocar em fendas do meu caráter. E quando o caos toca em fendas do meu caráter, eu sofro e faço alguém sofrer. Ok. E aí, com isso, eu coloco as pessoas mais próximas da gente, minha esposa, meu casamento, meus filhos, pessoas que eu digo amar e que estão sofrendo por causa do meu modus operandi caótico. Faz muito sentido. Então, daí vem para mim a necessidade... E causa um desalinhamento. Exato. Então, para mim, vem a necessidade de... Continue sendo um solucionador de caos, mas desenvolva a sua identidade como o lugar mais seguro para que solucionar caos não se torne um problema em algum momento, né? Então, é possível a gente viver... de fato, solucionando as coisas por nossa capacidade, força e etc. Mas qual é a conta no final, sabe? Assim, acho que esse é um ponto que eu tenho... E aí entra para mim a fala de Jesus sobre eu vim dar vida. Okay. Quando Jesus diz eu vim dar vida, ele não está dizendo eu vim te livrar do caos. Como que a gente sabe disso? Porque no final da trajetória de 3 anos de Jesus com os discípulos, ele diz... olha, nesse mundo vocês terão aflições. Mas parece contraditório. Jesus me chamou para andar com ele, falando comigo que ele vai me dar vida e vai me dar vida plena. E agora ele está me dizendo que eu vou ter aflições. Então, e essa para mim é a beleza do evangelho e da cosmovisão cristã. Assim. Eu fiz ciências da religião, eu estudei religiões. Ok. Né? Enquanto cientista, assim. E para mim, o evangelho, que é a superação da religião, é a única história que conseguiu me dar num eixo realidade e não abstração de realidade. Porque muitas vezes se concorda que a narrativa religiosa, às vezes você tem a sensação de que há uma abstração de realidade. Fala assim, tô ouvindo isso aí, mas isso não bate com a minha segunda-feira, cara. Perfeito. Né? Então, para mim, o evangelho, Jesus... Quando eu falo evangelho, eu estou falando Jesus. Cara, ele falou comigo assim, você vai ter aflição, cara. Você vai ter aflição. Não é por você andar comigo que você não vai ter aflição. Você vai ter uma vida perfeita. Você vai ter aflição. Mas ele está dizendo, mas você vai ter potência para passar pela aflição. Então, para mim, o evangelho é a única história, é a única metanarrativa que concilia realidade e esperança. Realidade e esperança. Entendeu?
E aí, pô, é o que a gente precisa, assim, né? Então, viver a vida real. Eu sou um não religioso na perspectiva dessa lógica, assim, cara, esse cara tá tentando me vender um negócio que não bate com a minha vida. Eu sei dos meus dilemas, eu sei Então, assim, eu sempre vou ser muito pragmático e muito consciente das realidades da vida. Cara, eu perdi meu pai, 12 anos, eu vi meu pai numa cama, assim. Cara, a vida é cruel. Essa vida é desértica, entendeu? Ela é desértica. Por isso o evangelho continua sendo uma âncora para minha esperança, porque diz, o mesmo Jesus que viveu essa vida desértica e, inclusive, foi a última instância do deserto, que é a morte, né? Ele ressuscitou e ele garantiu que um dia ele vai voltar para estabelecer novamente e plenamente e eternamente a ressurreição, a esperança, cara, assim. Então, eu passo por dias maus, difíceis, encarando, mas com uma potência sobrenatural, entendeu? É o que o Paulo, o apóstolo, vai dizer que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Olha que loucura isso. E aí ele ilustra, ele fala, eu aprendi que eu posso estar comendo nas mesas mais fartas, mas eu posso estar passando fome. Eu posso estar aquecido, mas posso estar com frio. Ou seja, os opostos da vida. Ok. E aí ele falou, mas eu posso todas essas coisas naquele que me fortalece. Ele falou, existe uma potência de vida que eu preciso viver essa realidade aqui a partir dela, para que as instabilidades não me destruam, para que o caos não cobre uma conta que, se eu for olhar do ponto de vista do será que vale a pena? Cara, se eu for, no mínimo, amoroso com as pessoas que eu digo amar, eu vou dizer, não vale a pena eu passar por esse caos. Então, para mim, o lugar seguro de ir para a vida caótica é a potência da identidade. E esse lugar, cara, eu tenho cada vez mais dificuldade de entendê-lo e de compreendê-lo na multidão. Entendeu? Então, para mim, daí vem a necessidade, por mais desafiador que seja, e é desafiador mesmo, de eu começar movimentos de copiar o que Jesus fazia. Eu sou um discípulo dele. Olhar para a história dele e aprender. Um discípulo é um aprendiz, é um aluno, literalmente. Pô, ele fazia isso. Deixa eu experimentar fazer. É difícil? É difícil. Mas dá para a gente estabelecer algumas ferramentas que, nesse lugar, vai nos manter na solitude, não na solidão, né, cara? Você é um cara que... Seu ano vai ser o cara de extrema alta performance. Cara, se você experimentar isso, vai ser transformador. Vamos juntos, né? Para isso que você é meu mentor, tá vendo? Eu gosto de enxergar a vida, Pedrão, como uma vida de picos e vales. E você tem que saber administrar esses picos e vales. E quando a gente pensa vida, a gente pensa às vezes com um longo prazo. Eu penso dentro de um dia. Dentro de um dia você é capaz de viver picos e vales. Muita coisa acontece. Muita coisa acontece. Você tem que ter recuperação psicológica para poder passar pelo vale. E ao mesmo tempo você tem que ter uma maturidade para passar pelo pico. Como diz o seu livro aqui, ter um regulador de ego. Porque no pico é que mais você cai, porque o seu ego pode te destruir. Então, saber administrar essa curva entre o pico e o vale, os altos e baixos, para mim, é o maior desafio. E avançando no tópico, porque você falou muito de alta performance, vamos falar um pouco de financeiro. De uma visão míope, quando a gente pega a Bíblia, a gente lê, a gente vê batendo muito sobre o rico, a riqueza, a não entrada do rico nos céus, a facilidade do pobre entrar e o rico não. Riqueza é um pecado? Não é? O que de fato Jesus quis passar sobre a preocupação com a riqueza? Legal. Pecado é tudo aquilo que nos desumaniza. Eu gosto de entender pecado assim. Tudo aquilo que subutiliza toda a potência humana que Deus me criou para viver. Okay? Então, tudo aquilo que diminui a minha humanidade, a minha forma de ser humano, dentro desse modelo que Jesus disse de vida plena, é pecado.
ok? Jesus, de fato, a Bíblia fala muito sobre dinheiro. A Bíblia fala sobre dinheiro na perspectiva de pessoas, homens e mulheres que tiveram muito dinheiro. Por exemplo, Salomão foi um homem muito rico. Davi foi um homem muito rico. Foram reis, né? Então, Jesus, ele de fato fala muito sobre dinheiro. E ele fala sobre dinheiro numa perspectiva de alerta. Então, e é simples o alerta do ponto de vista de que ele vem oferecer algo. E todo alerta que Jesus fala é dos perigos, de realidades que podem sabotar isso que ele veio te oferecer e me oferecer. Vida abundante. Ele fala de outras coisas, além do dinheiro, que podem sabotar a experiência com a vida abundante. Mas quando ele fala do dinheiro, ele fala do ponto de vista do lugar que o dinheiro ocupa no indivíduo. O dinheiro, ele é um ótimo servo, mas ele é um péssimo senhor. Ok. Basicamente, o alerta que Jesus faz é nessa perspectiva. Se você tiver o dinheiro e o dinheiro for um servo, isso envolve, a Bíblia fala sobre, Paulo vai falar sobre o dinheiro te servir você, sua família. A Bíblia não tem problema nenhum com você ter sonhos que envolvam o dinheiro, ok? De usufruir e tudo mais. Qual é o ponto? Que não é só para isso que o dinheiro pode servir. Só para o meu usufruto. Jesus diz, você pode ter, Deus te dá, e obviamente que existe uma relação do Deus te dá, uma relação coparticipativa, né? Então, o que eu entendo sobre Deus me dá? Por exemplo, Deus me dá vida, Deus me dá saúde, Deus me dá oportunidades. Deus me coloca em encontros ordinários que daqui a pouco eu olho para trás e falo, aconteceu algo extraordinário ali nesse encontro. Entendeu? Então, eu penso que Deus nos dá isso. Mas eu preciso me dedicar, eu preciso estudar, eu preciso trabalhar, eu preciso correr atrás. Então, essa coparticipação. Mas eu entendo que Deus me dá. Deus me dá para quê? Para que eu usufrua e para que eu partilhe. Para mim, a generosidade é o remédio contra o perigo do dinheiro deixar de ser servo e passar a ser senhor. Eu gosto de pensar ilustrativamente da seguinte forma. O perigo não é quando o dinheiro está no seu bolso. O perigo é quando o dinheiro vai para o seu coração. E do bolso para o coração, o caminho é muito rápido. É um pulo. Então, o alerta de Jesus é nessa dimensão. E aí você citou uma ocasião que, de fato, Jesus disse. Ele disse, é muito difícil um rico entrar no reino de Deus. Ele fala, acho que até a analogia do camelo, né? Mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Historicamente, Você olha aquilo e fala assim, eu não quero mais riqueza. Historicamente, já tentaram diminuir o tamanho do camelo e aumentar o tamanho do buraco da agulha. Mas, se você continuar a fala de Jesus, nesse texto, sabe o que Jesus diz? Porque aí os discípulos, eles chegam nessa mesma conclusão. Então é impossível. E Jesus diz assim, mas o que é impossível para os homens é possível para Deus. Ok. Entendeu? Então, para mim, essa resposta de Jesus não é Jesus dizendo, não seja rico. Entende? Se não tivesse essa fala de Jesus, a gente poderia ficar em dúvida. Pô, então é melhor não ser rico. Eu quero entrar no reino de Deus. Mas por causa dessa vírgula que Jesus coloca e complementa, eu digo assim, seja rico, mas deixe Deus guiar e moldar a sua maneira de ser rico. Ok. Ok? Volta na voz. As vozes que você ouve enquanto aquele que busca ser rico, as vozes, elas vão tentar nos guiar.
a voz do próprio coração. A voz do coração, na perspectiva da riqueza, ela vai tentar me guiar ao egoísmo, ao egocentrismo, ao hedonismo, que é a idolatria do prazer. Então, o dinheiro é enquanto um meio para que eu tenha prazer, para que eu tenha para mim, para que eu estoque. A voz das pessoas, dos inimigos, né, elas também vão tentar nos guiar. É o aproveitador. É o consumista que vai... Ele não quer você, ele quer o que você dá a ele. Então, mais uma vez, quando Jesus diz o que é impossível para o homem é possível para Deus, na perspectiva do rico entrar no reino de Deus, Jesus está dando para a gente uma notícia assim: seja rico, mas seja rico sendo guiado por Deus, pela voz de Deus. Okay. E aí a voz de Deus vai me guiar enquanto rico, me dizendo: Pedro, tá vendo aí o que você tem, onde você chegou? Usufrua disso. E para mim, usufruir disso envolve... Cara, cuidado com a idolatria da ansiedade do futuro que faz com que no presente você não usufrua do que você tem. Entendeu? É aquela lógica assim, os seus filhos querem fazer uma viagem, a sua esposa merece aniversário de casamento, leve para comer algo num bom restaurante, dê um bom presente. Aí a gente fica assim, não vou dar, porque... Pô, daqui a 80 anos eu preciso ter 5 milhões na conta. Cara, você não sabe se você vai chegar lá com 80 anos. Assim. Com isso, obviamente, eu não estou dizendo que a gente não deve se proteger, proteger o nosso patrimônio, pensar no futuro. Não é nada disso, mas não idolatre isso. Perfeito. Entendeu? Então, a Bíblia nos dá ferramentas para viver seguramente com o dinheiro no bolso, não no coração. Então, envolve usufrua, com responsabilidade, mas usufrua, celebre. Mas partilhe, entendeu? Doa, veja quem precisa mais, seja um braço estendido, entendeu? Se envolva. Porque, para mim, esse é o ponto. Assim, a doação, a generosidade é a única forma do dinheiro não ir para o coração. Eu acho que esse é um dilema, né? Você não pode viver a vida como se fosse acabar amanhã, nem viver a vida como se fosse viver para sempre. Exato. Então você tem que encontrar... Ambos são irresponsáveis. Exato, né? É o equilíbrio. Eu acho que outro dilema que você fala sobre essa parte de doação, e eu me pego muitas vezes nesse dilema, né? Eu falo assim, poxa, eu não ganhei na loteria, eu não vim de família rica, eu construí absolutamente tudo que eu tenho com base na educação e no potencial que os meus pais me deram, né? Que eu sou extremamente grato. Mas falando de dinheiro, de patrimônio, o patrimônio que eu construí e estou construindo foi com força de muito trabalho. E às vezes eu me pego nesse dilema falando, tá, eu vou ajudar outra pessoa que fala sobre doação, sobre partilha, muitas vezes no sinal eu me pego isso e eu falo assim, cara, por que eu vou tirar do meu para dar para alguém que claramente... se vê, pode estar enganado, mas que tem condições de trabalhar e dela construir o próprio negócio. Até que ponto essa doação é uma coisa que você faz de forma ordenada ou desordenada? Hoje, para o Pedro, como que você sente que você tem ou não que ajudar uma pessoa financeiramente? Acho que ajuda com palavra e tempo, perfeito. Mas financeiramente, como que você avalia isso? Quem merece ou não? Legal. Eu concordo com você das dificuldades que envolve hoje a gente falar em doação financeira. Do ponto de vista de, será que eu estou doando aqui e de fato eu estou doando para uma comida ou estou doando para droga, para bebida, eu enfim. Concordo, existe essa tensão, eu lido com ela também. Eu sempre penso em doar tentando de alguma maneira despertar as pessoas a ir além daquele cenário, né? Eu gosto de oportunizar as pessoas, eu gosto de despertar as pessoas para algo, né? Então, cara, sendo bem pragmático, assim, eu a não ser que seja algo muito, muito específico, assim, cara, nós que somos pais, nós ficamos muito comovidos quando a gente vê uma criança, por exemplo. Né? Não consegui dizer não. Exatamente. Então, sendo bem pragmático, eu lido diariamente, ou enfim, constantemente quando eu vejo uma criança, quando eu vejo
cara, aí eu não tô nem aí se o que vai fazer com esse dinheiro. Eu faço a minha parte e pronto. Cara, eu faço. Sendo possível, eu prefiro ir ali, comprar um leite, comprar uma comida e tal. Sendo possível, eu prefiro fazer isso, até porque hoje a gente nem anda com dinheiro, então tem um pouco essa dificuldade. Mas saindo do ponto de vista dessas questões pontuais, né, do nosso dia a dia, eu sempre busco estar envolvido. E quando eu falo estar envolvido, é de fato procurar saber a procedência, para onde vai, como está sendo, tal. Instituições. E hoje a gente pode dizer assim, tem muitas instituições desonestas. Tem. Mas se a gente for viver nessa perspectiva, aí mais uma vez você enlouquece e você vai decidir conscientemente colocar o dinheiro no seu coração. Ok. Então, eu faço movimentos assim, regulares, coerentes com o que eu ganho, assim, de doar, buscando a procedência, encontrando... Então, eu falo de um lugar até confortável sobre isso, porque eu estou numa igreja, né? Eu lidero uma igreja. E, mais uma vez, é verdade. Tem muita igreja, muito pastor, muito líder, assim, picareta, desonesto. Como em qualquer lugar e qualquer profissão. Exatamente. Não é tipo, pastor ou Só isso. que eu não me conduzo para a vida olhando para o que é o negativo. Eu me conduzo para a vida do ponto de vista do que é positivo. Então, na nossa igreja, por exemplo, a gente faz uma gestão financeira em que 10% de tudo que se arrecada nós canalizamos para instituições que nós conhecemos. Hoje a igreja faz isso. Hoje a igreja faz isso. Que legal. Então, hoje nós participamos financeiramente já há mais de 2 anos de 2 instituições sociais aqui da Grande Vitória. A gente participa financeiramente. Pode, muito legal. Nós somos apoiadores do Projeto Ninho. Projeto Ninho é um projeto ligado a uma missão, chama Missão Avalanche. É uma agência missionária de evangelização e tal, mas existe esse braço do Projeto Ninho, que é um projeto social de acolhimento a pessoas que vêm, a refugiados. Eu fiquei impactado quando eu soube do número de refugiados que tem na Grande Vitória. Pessoas que vêm dos seus países, assim... Nem imaginava também. Refugiados, assim, porque lá não tem condição nenhuma, tal. Enfim, a gente tem bastante gente da Venezuela, muita gente... Aqui, cara, famílias. Fazia ideia. Famílias, assim, bebês nascendo, entendeu? Crianças. Então, esse projeto, eles, de forma formal, né? Eles têm toda uma rede, inclusive jurídica, tudo. Então, eles pegam essas famílias, eles fazem todo o processo de legalização dessas famílias aqui, busca trabalho, tal. Então, esse é um projeto, né? E a nossa igreja apoia financeiramente todo mês esse projeto. Legal. Um outro projeto é o Instituto Tequer. Ambos são projetos liderados por membros lá da igreja. O Instituto Tequer é um instituto que tem como missão, como visão, erradicar a desnutrição infantil no estado. Eu fiquei impactado também com esse projeto. Assim. Eles desenvolveram em parceria com a área de nutrição da UVV uma sopa nutritiva, uma fórmula com todos os nutrientes que uma criança precisa. E é incrível, assim, é um trabalho de empreendedorismo incrível. E eles distribuem as sopas pelos bairros mais carentes da Grande Vitória. Então, basicamente, todo o apoio financeiro que vai para o Instituto Tequer é como se você estivesse aumentando uma quantidade de sopa. Entendeu? Então, a nossa igreja também apoia financeiramente esse instituto. Então, assim, eu sei para onde vai, né? Eu posso ir lá. Isso te dá um conforto. Isso me dá um conforto, obviamente. Óbvio. Então, no sentido mais organizado da minha gestão, daquilo que eu compartilho, eu sempre vou preferir a formalidade do que ir para o aleatório, né? De vez em quando acontece no aleatório e eu dou. Às vezes eu olho e falo, cara, eu não vou doar. Porque aí também, né, Vitor, assim, entra uma questão de segurança pública, assim,
de papel do Estado, sabe? A gente nem vai entrar nesse assunto aqui, mas eu fiquei sabendo esses dias, cara, e eu fiquei horrorizado com isso, assim. Falou assim, olha, cuidado porque às vezes você doa uma quentinha para alguém, essa pessoa, ao invés de comer, ela vai num lugar e troca a quentinha, cara, por uma pedra de crack. Então, assim... Vira moeda de troca. Vira um negócio louco, porque hoje você não tem mais o dinheiro físico, né? Perfeito. Que antes ele o fazia escambo, isso facilmente. ele faz o escambo, e então, isso, assim, por necessidade. eu tenho dificuldade... quando eu vejo criança, aí eu entro no estado foi mesmo. Foi o que a gente conversou. Mas mensalmente, eu destino parte das minhas finanças para doação, aonde eu sei para onde está indo, eu vou lá, visito, enfim, tenho esse envolvimento mais formal. Eu sinto que é muito do coração, né? Tem hora que Sim. me pega, tem hora que assim, eu digo não com uma facilidade e às vezes eu olho e falo assim, peraí, deixa eu parar o carro e dar atenção para essa pessoa. Então, eu meio que sinto, antes de fazer a doação, realmente eu faço uma oração e falo assim, Deus, é você... você falou sobre as vozes, é você, é para eu ajudar, não é? Porque senão você também enlouquece. Você vai na praia, são 20 pendentes ali, se for também ajudar todo mundo, enfim. É um desafio isso, né? Por isso que eu compartilhei. Bom, tem 3 coisas que eu queria que a gente não deixasse de falar aqui hoje, tá? Primeiro, Bíblia. Pensa uma pessoa que nunca leu e que tem desafio, porque a Bíblia ela tem uma linguagem única. E eu acho que quando um leigo, e falando por mim, quando eu fui ler a primeira vez, eu senti mais afastamento do que aproximação. Porque eu olhei e falei assim, que é que eu tô lendo? Eu não conseguia ter uma compreensão clara do que eu estava lendo. E você, como um grande estudioso, professor, o que você indica? Uma pessoa que nunca leu e que ela quer se aproximar. Como começar a ler a Bíblia? O que você dá de dica para a leitura? Legal. Essa é a minha área de estudo, assim, cara. A primeira coisa que eu gosto de falar para as pessoas, e mais uma vez, do ponto de vista do que eu experimentei com a minha relação com a Bíblia. Okay? E isso foi depois mesmo do meu envolvimento acadêmico com isso. Eu nasci e cresci no ambiente religioso e a Bíblia é ali, né, a ferramenta para você desenvolver a religião cristã, ok? Vamos dizer assim. Mas por muito tempo eu fui como esse leigo que falou, cara, eu não entendo nada que eu leio aqui. Até eu compreender, e isso foi estudando, que a primeira coisa que a gente precisa entender é que a Bíblia, ela quer me contar uma história. Ok. E daí a gente já muda a forma de, então, ir até a Bíblia. Então, eu não vou até a Bíblia buscando, assim, algo para me alimentar. Eu preciso ir até a Bíblia querendo, num primeiro momento, entender que história é essa que está sendo contada. Ao entender a história que está sendo contada, eu me alimento. Entendeu? Então, por isso que muitas pessoas entram nessa crise e ela é real. Porque se eu vou à Bíblia aleatoriamente, né, como um passe de mágica, né, até uma superstição assim, né? Vou fechar o olho, abrir. Cara, você vai abrir, pode ser que você abra num bom versículo que vai, você vai sair dali encorajado. Mas você pode, por exemplo, abrir numa história que vai contar para você um dia em que as 12 tribos de Israel picaram uma mulher em 12 pedaços lá e foi enviado um pedaço para cada uma das tribos. Isso está no livro de Juízes. Imagina você abrir isso. Mas que loucura é essa, né? Quem é que eu tenho que picar, né? Exato. Viu? Então, agora, quando eu entendo que a Bíblia quer me contar uma história e que nessa história, esse episódio ali vai explicar alguma coisa, isso muda a minha relação com a Bíblia. Então, eu gosto de dizer que a Bíblia ela se propõe a me contar uma metanarrativa, ou seja, uma grande história. E começaria pelo início, o Antigo Testamento, o Novo então, teria uma forma mais fácil, prática, não? Eu sempre indico às pessoas assim, olha, lerem a Bíblia pegando ali um livro do Antigo Testamento, mas indo para um livro do Novo Testamento. Um primeiro leitor, eu digo, leia os evangelhos. Você tem
Mateus, Marcos, Lucas, João. São os primeiros livros do Novo Testamento. Por que os evangelhos? Porque são os textos, os livros, que vão falar da vida de Jesus. Ok. Então, acontecendo ali. Que é, nessa metanarrativa, o ponto mais alto dela. Entendeu? Então, todo o Antigo Testamento, ele está apontando para o dia em que o Messias viria. Para o dia que Jesus entraria nessa história. Então, mas por isso eu digo assim, leia o Antigo Testamento justamente para você observar esse grito da humanidade por um redentor. Volta a palavra redentor. Como se fosse assim, olha, a não ser que alguém entre nessa história, a gente não vai dar conta de resolver ela. Entendeu? Então, a gente precisa ler a Bíblia entendendo que é um drama, é uma narrativa, se propõe a me contar uma história. Eu gosto de separar essa história em 4 atos, em 4 episódios. Okay? Primeiro episódio, a criação. A Bíblia, ela narra a história da criação do ponto de vista da Bíblia. Okay? Tá ali no início, Gênesis. Então, o primeiro ato é a criação. Qual é o objetivo da Bíblia em narrar a criação? Aí vem também algo importante de se falar. O objetivo não é brigar com a ciência que a gente tem no século XXI. Eu vejo debates das pessoas assim, não, mas ali a Bíblia fala que Deus criou o mundo em 7 dias, mas é 24 horas, não, são eras. Cara, a Bíblia não se propõe a debater ciência com a ciência que a gente tem no século XXI. Ok. O que eu preciso perguntar? O que a Bíblia quer me falar aqui? E para mim o que a Bíblia quer me falar ali é, existe um Deus criador. Entendeu? Então, o primeiro ato é a criação. O segundo ato é a queda da humanidade. No ato da criação, a gente tem a narrativa de que Deus, além de ter criado todas as coisas, criou os seres humanos. A sua imagem e semelhança. Para, primeiro, se relacionarem plenamente com Ele e, na relação com Ele, a vida relacional horizontal também ser plena. Okay? Mas Deus, ao estabelecer esse lugar de relacionamento, Deus coloca um ponto em que as pessoas elas olham assim, Deus foi muito cruel. Poxa, Deus sabia que aquilo ali ia dar ruim, né? Porque a narrativa da criação fala que tem uma árvore em que Deus diz para os seres humanos assim, ó, vocês podem viver livremente, vocês podem fazer tudo, mas não comam do fruto daquela árvore. No dia em que vocês comerem do fruto daquela árvore, vocês vão morrer. Aí, a narrativa da queda está em Gênesis 3, logo no início, fala que, então, o inimigo, as vozes, ó, o inimigo, numa forma de serpente, aparece e vira para a humanidade ali e diz assim, vem cá, é verdade que vocês não podem comer de nada? É a mesma voz que Jesus ouviu no deserto, né? Dúvida da identidade. Mas não foi isso que Deus disse. Deus disse, vocês podem comer de todas as coisas. Menos. Aí a gente pergunta, poxa, era só Deus não ter colocado essa árvore lá. Né? A lógica é, pô, era só isso, ia estar tudo perfeito até hoje. Só que aí tem um ponto, cara. Deus nunca quis relacionamento robotizado. Deus sempre quis relacionamento baseado num amor livre. Aliás, amor é só na liberdade. Então, e essa chave virou na minha mente para eu responder a minha filha. Que a minha filha um dia veio com essa... Minha filha está com 10 anos. Vai ver a Bela daqui a pouco. Já deve estar fazendo perguntas difíceis. Complicadas. E um dia a Liz veio com essa. Pai, por que Deus colocou a árvore lá? Era só não colocar a árvore. E aí, cara... Falei, filho, posso te responder amanhã? E, cara, guarda essa pergunta. E eu fui orar, cara. Falei, Deus... E eu fui orar e ler, estudar. E aí... Cara, olha, isso foi brilhante, assim. Meu pai gostava muito de passarinho. Né? Meu pai tinha um coleirinho que ele gostava mais daquele coleirinho do que da gente. Assim, ele levava o coleirinho para passear, ficava no melhor lugar da casa e tal. Aí eu fiquei pensando, se eu perguntasse pro meu pai assim, pai, você ama o seu passarinho aí? O que ele ia dizer? Com certeza. Com certeza, olha o que eu faço por ele, né? Mas se eu perguntar assim, pai, e ele ama você? Não importa. Não. Olha só que interessante. Pai, o passarinho ama você?
ele diria assim, ama. Aí eu pensei, se eu perguntar, como que você sabe que ele te ama? Ele está preso. Você quer saber se ele te ama? Solta. Abre a gaiola. Porque se ele te ama, ele vai ficar. Essa parte aqui... Pesado. Pesado. Porque para mim, a árvore ali é Deus dizendo, a gaiola está aberta. Vocês precisam confiar que vocês não precisam comer desse fruto. Não é que vocês não podem comer. Vocês precisam confiar que a nossa relação é tão plena e que eu amo tanto vocês, a gaiola está aberta. Vocês não precisam comer. Confie. Que foi no deserto a relação que o diabo quis fazer a mesma coisa com Jesus. Falou assim, pô, você vai confiar que ele cuida mesmo, que ele ama mesmo e tal? O diabo conseguiu lá nos primeiros seres humanos fazer eles cair nessa pegadinha. Não conseguiu com Jesus, né? Então, o segundo ato dessa história é mostrar assim, a humanidade decidiu não confiar. E nessa decisão que gera uma ruptura relacional, ela cai. Ela morre de fato. Deus tinha dito, se vocês comerem, vocês vão morrer. Só que não é uma morte fisiológica. Pô, comeram, mas o coração continuou batendo. A gente continuou conseguindo falar e tudo mais e tal. Mas quando você lê a Bíblia, depois desse ato, você vai ver a humanidade com o coração batendo, mas sem vida. Caraca. Que é muito o que a gente vê hoje. Você volta na história da vida e da subutilização da vida, né? Da sobrevivência, né? Então, todo o Antigo Testamento vai mostrar pra gente a história do que é o ser humano vivendo a vida fora da relação com Deus. Daí faz sentido a gente pensar, então, no ser humano que tem coragem de picar uma mulher em 12 pedaços, entendeu? Logo, assim, imediatamente a gente tem a história de Caim e Abel, irmãos, um mata o outro. Olha a humanidade vivendo fora de Deus. Violência, usurpação, traição, entendeu? E aí, o terceiro ato dessa história é o ato da redenção. Trazer vida para onde está morto. Esse ato ele acompanha o ato da queda, né? Porque a não ser que Deus já começasse a se mostrar redentivo e gracioso, a gente já não estaria aqui há muito tempo. Entendeu? Então, a Bíblia mostra pra gente a história da humanidade acontecendo fora de Deus, mas ao mesmo tempo com Deus. Deixa eu cuidar deles aqui, que senão eles não vão dar conta. A redenção. Essa redenção, ela começa ali já no ato da queda humana, mas ela alcança o seu ápice em Jesus. Que é quando a morte de fato é vencida, quando Jesus morre, a morte física mesmo, e ressuscita. E aí a gente tem um quarto e último ato dessa história, que é o final da Bíblia, que é mostrando e dizendo que um dia Jesus vai voltar para estabelecer em plenitude e eternamente um reino, um modus operandi de vida sem a presença do mal e sem a possibilidade dessa presença novamente acontecer. Cara, a Bíblia está contando essa história. Agora, a gente pode pensar, cara, mas você acredita nisso? Eu vou dizer assim, tá bom, então me conta qual é a história que você acredita. Legal. Porque no fundo, todo ser humano se move com alguma crença baseada em alguma história. Foi o que você escolheu. Não existe essa de que eu não creio em nada. Entendeu? Quando eu digo eu não creio em nada, você já está confessando a sua fé. Assim. O ser humano ele precisa se mover a partir de alguma crença. E aqui eu não estou falando religiosa. A gente vive assim. E aí eu volto numa fala que eu já coloquei aqui. Me apresente outra história que concilie realidade, porque não vem com fantasia. Ok. Que concilie realidade com esperança. Porque a realidade, às vezes, ela é tão cruel que ou eu tenho uma história que me gere uma esperança ou eu vou jogar a toalha. E aí, eu não encontrei ainda nenhuma que seja tão coerente até, profunda, quanto essa, quanto o Evangelho. E a Bíblia, ela conta essa história. Tem textos que são difíceis mesmo, que eu não entendo.
Tem textos que eu acredito, inclusive, que não é nem para ninguém ousar querer entender. Aí a gente pode, e tem lugar para isso até dentro da academia, né? De debates teológicos, tal, pontos de vista, beleza, assim. Mas para mim tem coisas que são mais misteriosas, mas eu diria, a maioria delas não são quando a gente lê a Bíblia a partir desse prisma de uma história que está sendo contada e me convidando a participar dessa história. Legal demais. O assunto é muito amplo, né? Principalmente relacionado à Bíblia. E acho que isso que me fortalece estar lá contigo todos os domingos, que você traz passagens, muitas vezes passagens que eu li e falei assim, cara, não significou nada, e de repente você traz de uma forma clara, simples, você amplia a visão e eu olho e falo assim, agora faz sentido tudo isso. Acho que essa interpretação, ela faz diferença. Uma dica simples, assim, sempre que você lê, né, assim, um versículo, leia o que vem antes, leia o que vem depois. Certo? Assim, como é uma história que está sendo contada, às vezes algumas coisas que vêm antes ajudam a gente a entender o que eu estou lendo Faz ali, sentido. entendeu? Então, isso também é importante. Assim. Eu faço muitas vezes na minha devoção a leitura de um versículo e aquele versículo fala comigo, tal, tá tudo certo, não tem problema com isso. Mas muitas vezes quando eu leio algo, eu falo, cara, não entendi nada. Assim. Eu percebo que ao me movimentar um pouquinho antes e depois, eu falo, porque está fazendo parte de uma história maior, né? Legal. Para a gente ir caminhando para uma conclusão, qual você acredita que é o verdadeiro legado de um líder redentivo? Deixar a vida por onde ele passa. Deixar a vida por onde ele passa. Se ele deixa só resultados, mas resultados, e quando a conta chega, houve morte, ele não deixou um legado redentivo. Então, eu quero ser altamente produtivo. Eu amo alta performance, cara. Quem me conhece sabe, assim. Eu amo resultado. Eu amo excelência. Eu amo beleza. Sabe assim? Para mim, as coisas... Nós somos criativos. Deus nos fez assim, com criatividade. E eu preciso me engajar com isso. Mas o pecado, essa desumanização causada pela minha ruptura com Deus, pode fazer com que eu use toda a potência que Deus me criou para ter, mas deixando pessoas pelo caminho. Então, o resultado, ele, para ser um legado redentivo, ele precisa deixar vida por onde passa, e não morte. Então, eu quero que as pessoas que eu lidero, eu quero que a minha família, minha esposa, meus filhos, eles caminhem comigo na direção de ótimos resultados. Mas eu quero que quando os resultados vierem, eles estejam vivos. Fantástico. E vivos na nossa relação, vivos na saúde emocional deles, vivos na saúde física deles. Então, se eu só obtenho resultados e as pessoas passam por mim e elas perdem vida, eu não estou sendo um bom líder. Redentivo, não. Legal. Se você... eu vou fazer agora algumas perguntas meio bate-pronto, né? Beleza. O que significa o batismo para você? Ressurreição. Nova vida. É um comunicado de que alguma coisa que existia antes já não existe mais. E agora Cristo vive em mim e eu vivo a partir disso. É um comunicado de ressurreição. E qual a importância da igreja na sua vida? O Deus revelado nas Escrituras é um Deus comunitário, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é uma comunidade, ele é relacionamento. A igreja é o lugar do relacionamento. É o lugar onde eu entendo que a vida e a história não é sobre mim. Eu entendo que eu preciso muitas vezes frear a minha vida, porque se eu continuar só acelerando, alguém vai cair e vai ficar pelo caminho. Então, a igreja não é o lugar do meu entretenimento religioso, mas é esse lugar onde eu aprendo que o Deus que me criou, ele me criou para ser comunhão,
para ser relacionamento. Legal. Se você tivesse a certeza de que a sua mensagem seria ouvida por absolutamente todo o planeta, qual mensagem você passaria? Invista tempo em conhecer você, em ouvir a voz que Jesus ouviu e regulou o ego dele para regular o seu ego. Porque você tem escutado e sido guiado por vozes que não são seguras. Muito bom. Se você partisse hoje, qual o legado que você gostaria de deixar? O que você gostaria que seus filhos ouvissem sobre você? Tu falou filhos, né? Então eu vou falar, eles falando assim. Meu pai foi um amante da vida, mas da vida abundante. Ele não se acomodou em viver a vida a partir só dos seus sonhos, desejos, vontades, mas de conhecer o Deus que o criou e de ouvir dele o que era vida e de viver assim. Eu amo viver, mas assim. Um pouquinho além, assim. Meu pai amou aprender e ensinar. A vida plena constantemente envolve aprender e ensinar. O lugar da estagnação, ele inexiste. Ele é uma utopia. Eu preciso, todo dia, aprender alguma coisa e ensinar alguma coisa. Legal. E se me permite, eu complementaria, Pedrão. Você é um cara que é luz por onde passa, irmão. Você traz conforto, você traz paz, você traz segurança. E você tem uma energia que realmente é difícil, às vezes, até de explicar. Eu falo que parece que quando eu te vejo, quando eu te abraço, parece que as coisas vão ficar tudo em paz. Então, você tem um brilho interno e uma capacidade de espalhar e de repercutir esse brilho que é única. Parabéns pelo que você faz. Bom. Obrigado por hoje aqui. Muito bom, que papo bom. Muito bom. Eu acho que talvez eu tome um esporro aqui, né, da minha host, né, que eu não segui. Eu segui o roteiro? Foi bem? Ficou bom? Hein? Depois ela vai me puxar a orelha, mas eu tinha tanta coisa do coração para falar com você hoje. Acredito que realmente a gente atingiu o principal objetivo, Legal. Que é falar de liderança, de carreira, mas também de espiritualidade e você não se perder nesse caminho que eu chamo, que é a vida, né? E a gente se encontra aos domingos. E fala, só para concluir, quem quiser conhecer um pouco mais da Igreja Ser Amor, onde que está a sede, como é que faz para poder se aproximar. Legal. A gente está ali em Vila Velha, né? Na Castelo Branco, pertinho da praia. Vai ser uma alegria receber você, sua família, uma igreja. A gente fala, né? Para quem não tem igreja, para quem está a fim de chegar como está, mas para de alguma forma acreditar que dá para sair melhor, com mais vida, com mais ânimo. Então a Igreja Ser Amor está ali no Instagram, Igreja Ser Amor. O meu, Pedro Galosa, né? O sobrenome que eu uso. É sempre uma alegria poder estar junto com pessoas, compartilhar a vida. A gente se encontra ali, né? Domingo a gente está lá sempre. Domingo, por enquanto, às 10 da manhã apenas, nesse momento nosso de mudança, né? Mas já tem data aí, já previsão para a gente voltar a ter os 2 cultos, né? 10 da manhã e 18 horas, mas por enquanto às 10, todo domingo a gente está lá. Tem que chegar cedo, né? Que tem que senão chegar não pega cedo, a cadeira, tá não. A igreja cresceu, mas mesmo assim ainda tem gente ficando de pé. E o livro, Pedrão, quem quiser adquirir, ele já está disponível. Primeiro, te agradecer pelo presente, com certeza vai entrar aqui no meu hall de leitura. Quem quiser adquirir, como é que faz? A gente vai deixar o link, né, aí nas plataformas. Ele está acabando. Eu fiz uma tiragem. Eu achei que era mais do que suficiente. Tentaram me convencer de que não.
Mas, de fato, foi pouco, assim. Ele está acabando, mas ainda tem umas unidades. Daqui a pouco a gente lança também uma outra tiragem, mas a gente vai deixar o link para você adquirir e poder, quem sabe, ser abençoado também por esse conteúdo aí. Bom, até em primeira mão, fazer um anúncio aqui. Eu estou desenvolvendo junto com 2 grandes amigos e mentores, que é o Vander Miranda e o Felipe Lomeu. A gente está desenvolvendo um podcast que vai ser sobre leitura de livros. Então, o desafio é a gente pegar um livro, agora no mês de novembro, que nós 3 vamos ler. E aí, dia 5 de dezembro, ou seja, geralmente uma semana depois que vira o mês, no mês subsequente, a gente vai vir debater sobre esse livro, trazendo insights, trazendo quais foram os principais aprendizados. Então, a gente vai tentar unir as 3 mentes e tentar traduzir de uma forma simples como que esse livro pode se aplicar para a vida. Então, pode esperar que talvez você volte aqui para poder falar do seu livro, ele encaixe nisso, que tenho certeza que tem muito a ver com o que a gente faz no mundo do empreendedor, no mundo dos negócios. Muito bom. E dia 12 do 11 a gente se vê no Máquina de Resultados, vamos estar lá. Com certeza. Então, se Deus quiser, a gente se vê no evento. Vou estar lá sentado aprendendo muito. Já coloco o link aí pra galera, quem quiser conhecer, entender um pouco mais de como vai ser esse evento. É um momento excepcional, é o que a gente chama de topo de funil, é a melhor forma de você conhecer o que a Enjoy está fazendo pelo estado do Espírito Santo. Esse é o evento que ele tem o maior topo de funil realmente, né? O maior evento de abertura, que vão ter 1.200 empresários lá para a gente poder se conectar, fazer conexões de verdade, aprender e se desenvolver. Então, não deixa de garantir seu ingresso, entra aí que está acabando, vamos para cima. Pedrão, muito obrigado mais uma vez, sucesso para a gente sempre, viu? Foi uma alegria, cara. Que bom. Um beijo na Paula, na Belinha lá. Para todos também, Deus te abençoe. Deus abençoe. Vambora. Tchau, tchau.